assistindo, porque... Tá certo? E eu fui discutir. E foi uma coisa muito interessante, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Ivan Disse Honorico, durante toda a campanha, eu brinquei com isso, olha, a categoria, a corporação botou uma lupa imensa sobre os médicos cubanos, imensa sobre o mais médico, não teve uma queixa, não teve uma denúncia. Isso é o que mais eles deixam, eles ficam frustrados, porque eles estavam doidos para ver sangue. Nós no Ceará tem 1000 médicos cubanos, não teve uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, em nenhum momento, de nenhum tipo de procedimento, ou alguma coisa que, tipo assim, médico dando plantão em hospital, fazendo parto, fazendo cirurgia, não teve uma peraltice, né? Se fosse talvez os nossos tivesse, né? Então é importante que essa é uma coisa. E aí no bojo disso, tá certo? Se insere o conjunto das outras coisas. Eu sou médico, professor de faculdade de medicina, e fui contra o ato médico. Eu sou contra o ato médico. Eu acho que a corporação médica não precisa ter um ato médico. Isso foi uma tentativa de construir reserva de mercado, de tensionamento, e nós fomos lá e defendemos os vetos que foram feitos. Isso eu estava ao lado do ministro Padilha, quando a gente discutiu. Eu cheguei a discutir no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Regional. Fui contra, eu era contra aquela lei lá, porque eu acho que não precisa. Agora, isso fez com que o Estado brasileiro, é importante que a gente entenda a dimensão disso, do ponto de vista ideológico, que representa uma categoria que ela passou a ser a maior beneficiária do grande pool do complexo produtivo da saúde do século XX. Certo? E, sem dúvida nenhuma, é uma grande aliança feita, né, nessa perspectiva toda. Não estou aqui falando mal, estou contextualizando a realidade. E, nesse sentido, essa aliança feita do ponto de vista da prática corporativa com o complexo produtivo da saúde deixou o Estado brasileiro refém do seu maior papel, que é a regulamentação, regular o Estado brasileiro, que está lá no inciso 3 do artigo 200 da Constituição brasileira. O Sistema Único de Saúde ele é ordenador dos recursos humanos da saúde, em todas as áreas. E o Estado se omitiu disso. Evidentemente que toda vida que o Estado quer fazer, aí vem a pressão, recua. E a pressão recua. Né? Então, isso é muito importante, precisa ter um coração valente para enfrentar esse debate, para enfrentar essa coisa. E eu acho que a gente está vivendo uma janela de oportunidade. E aí, sem dúvida nenhuma, eu vou tomar pé agora desse dever de casa, que o nosso senador já está passando aqui, vocês já estão vendo aqui, vou tomar pé, tá certo? É porque eles chegam lá no nosso gabinete, olha, eu preciso disso. Está correto. E aí, veja só, eu acho que aí nós temos que enfrentar essa luta. Eu acho que essa luta tem que ser enfrentada em algumas frentes importantes. Primeiro, eu acho que é uma frente que está no campo epistêmico e paradigmático, né? E aí é muito importante aproveitar o século XXI. Eu sempre, nos nossos diálogos, um pouco, inclusive, eu trabalhei um pouco isso nesse diálogo com o Gustavo, com a Maria Eugênia. Eu acho que o século XXI pode ser o século da síntese entre o Oriente e o Ocidente. É muito importante que a gente discuta, eu discuto muito isso com meus alunos, né? Veja só, o Hipócrates chinês é 3.000 anos do nosso. O nosso é 2.000, né? O nosso tem 2.000 e pouco, né? 2.400, ali por volta de 400. O nosso é fruto da racionalidade grega. Tudo que a gente faz, o estudo de anatomia, de fisiologia, de patologia, de histologia, tudo está na base da racionalidade grega. Tudo. Né? Jamais o Freud nascia na China. Jamais. O Freud tinha que nascer em Viena. Na Áustria, tá certo? Da mesma forma que jamais o acupunturista chinês de 3.000 anos ia nascer aqui. Não ia. Porque são culturas, são paradigmas diferentes. E nós, nesse processo civilizatório, temos que lutar pela síntese. Certo? E isso a China está fazendo, está nos ensinando. Por quê? Porque a China está praticando 3 medicinas. A China está praticando a medicina tradicional chinesa, que é quem segura o tranco. 1,3 bilhão
milhões de pessoas. Se esse povo tomasse diazepam, dava para esse país sobreviver? Não dava. Se esse povo estivesse fazendo psicanálise, vocês acham que dava para sobreviver? Tinha Buenos Aires, que é aquilo ali que vive uma crise danada, tem a maior quantidade de psicólogos por metro quadrado do mundo. Imagine se você botasse, né? Eu estive na China em 2004, discutindo com eles lá. Tem uma província rural, que tem 90 milhões de pessoas morando na zona rural. Qual é o grande desafio dele do ponto de vista da saúde pública? É o destino dos dejetos. Como reutilizar as fezes, como fazer... É outro paradigma, é outra coisa. Agora, eles estão fazendo a medicina tradicional chinesa, não é universal. Às vezes a gente acha que a China, porque é comunista, não é universal. Não passa na cabeça deles a universalidade. Tem uma farmácia de 500 anos ali em Pequim, e tem em cima um médico chinês prescrevendo, cobrando a 3 consultas, 3 dólares consulta, 4, está lá cobrando naturalmente dentro de um fluxo. Né? Tem a medicina mista, as duas, e tem a medicina tradicional, ocidental. Principalmente aí você vê em oncologia, câncer, a radioterapia, são coisas que não dá para você substituir. Tá certo? Antibiótico. Tá. Agora, nós nos fechamos no tal do cientificismo irracional, e não da ciência, da racionalidade, com preguiça intelectual de pesquisar, de estudar, mas acima de tudo, por trás é a reserva de mercado, e então disso você se fecha, tá certo? Né? Então eu acho que nós vamos fazer tensionamento, né? E o Brasil vai ter que se render a isso. Nós estamos muito atrasados que a matriz. O papel da enfermagem nos Estados Unidos é um negócio fantástico. Tem enfermeira fazendo procedimento cirúrgico. Tem enfermeira fazendo procedimento anestésico. Tem enfermeira fazendo um conjunto de procedimentos que aqui o pessoal, se pensar em sonhar, a casa cai. Nós temos que enfrentar esse debate. O ato médico não chama nem aplicar injeção mais. Não. Olha, foi muito interessante. Isso foi uma cena que aconteceu comigo. Eu cheguei em Sobral para ser secretário de saúde. Eu estava vindo em Xadá, isso em 1997. Aí fiz uma assembleia com os agentes de saúde, chamei as enfermeiras e disse, olha, eu quero aqui todos os agentes de saúde verificando pressão. Então veja logo aqui, vamos fazer um mutirão aqui com as enfermeiras, já providenciou a licitação aí, eu quero cada agente de saúde tendo um tensiômetro e estetoscópio dentro de casa para verificar a pressão do povo. Aí no outro dia bateu o presidente lá do Conselho Regional de Enfermagem, doutor Dorico, nós vamos botar o senhor na cadeia. Porque se o senhor botar agente de saúde aqui para verificar a pressão, isso é privativo da enfermagem. Depois pode me prender, porque é um bom motivo para ser preso. Aí eu discuti com ele, rapaz, daqui a pouco você está comprando qualquer aparelho para verificar a pressão em qualquer bodega da esquina. E hoje todo mundo tem em casa, é imperativo ter um aparelho para verificar a pressão dentro de casa. É essa cultura que as pessoas ficam de tanto falar, não só quem pode fazer cultura médica, só quem pode fazer cultura médica. Gente, a anatomia que a gente estuda com sabota lá na nossos, aqueles catatal de coisa, ali você pode estudar de trás para frente, para trás. Não serve nada para a acupuntura, não dá, porque é meridiano, é outra coisa. Outra coisa você estudar inserção de músculo, tendão, não sei o que, tripa para cima, tripa para baixo, isso é uma coisa. Outra coisa você discutir fluxo energético, e é outra lógica, tá certo? Então, entendeu? Você pode pegar algum estudante de medicina mais habilidoso em anatomia da nossa, mas é lógica, porque ela é mecânica, é a lógica mecanicista do corpo como uma máquina, em todo o seu processo, em toda a sua estrutura, e é assim que a gente aprende. Se você estudar a fisiologia do gás, é uma máquina sendo produzida, o suco gástrico entra na não sei aonde, vai dizer para onde, e aí é toda a estrutura, porque é o mecanicismo, né, da racionalidade renascentista em todo o seu vapor, em toda a sua expressão. E isso é importante, porque isso é outra base, né? Eu estou radicalizando algumas coisas que eu não sei quantos ouros eu vou ter por dia vou levar, mas essa coisa da imagem é um absurdo você achar que tem que ser um médico para fazer. No mundo todo você já tem técnica de imagem que faz o ultrassom, tá certo? Você já tem uma série de outras. Você tem a cadeia de distribuição do conhecimento, da produção de diagnóstico, da produção de projeto terapêutico singular que é feito. Você pode ter vários profissionais. Nós temos que aprofundar o ensino técnico desse país. Tem um papel importante em todos os sentidos. Então,
o que eu acho, e aí para nós, eu quero aí, doutor Evaldo, dizer para o senhor o seguinte, a primeira coisa que nós temos que ter um desafio é ter médico de saúde da família no Brasil. Não tem. Hoje é um pit stop que os meninos fazem, e aí termina a faculdade, faz um pit stopzinho ali para fazer um pé de meio, para comprar o carro, e aí agora é comprovado, terminou sendo um pit stop oficializado, que dá plus para residência, tá certo? O menino nosso que estuda do Programa Sul, que estuda, ele vai para o Programa Sul de Costa, porque ele está pensando todo na aldeota, ele não quer ir para a periferia de Fortaleza. Eu fiz concurso para 350 vagas em Fortaleza para médico, só consegui preencher 250, e 50 de cara já, que é recém-formado residente, entraram na justiça e ganharam para fazer residência, e a população do Pirambu, da periferia, ficou sem médico. E os mesmos brasileiros que apoiaram o mais médico, que alguns que eram aposentados, quando a gente disse que ele tinha que ir para o Bom Jardim, para o Canidezinho, que são os bairros da periferia, eu vou lá, vou sair da aldeota para lá, não vou, aí o cara desiste e tal. Nós temos que dar um choque de povo também na universidade. Nós temos que fazer com que o filho do trabalhador entre na faculdade de medicina, nós temos que fazer com que o filho do trabalhador seja profissional de saúde. Isso é outra cultura. E aí, sem dúvida nenhuma, eu entendo que nós temos que fortalecer a possibilidade. Eu acho que Cuba está fazendo assim. Ou seja, o médico de família cubano, e aí eu estou colocando médico, mas eu defendo a cultura aberta sem dúvida nenhuma, eu estou dizendo, por exemplo, o médico de família cubano, ele tem os pontos de atenção primária, tem uma prescrição que ele faz, e ele aplica, ele tem uma base de conhecimento da acupuntura, certo? Nós temos que expandir isso. Nós temos que entender que a acupuntura faz parte, né? E aí eu defendo isso há muito tempo. Ela tem que ir para a atenção primária, a gente tem que ter formação em escala, o Estado tem que financiar a formação daqueles médicos que queiram fazer acupuntura, tem que ampliar as escolas, e que você tenha no serviço de atenção primária um ambulatório de acupuntura normal, como você tem em todas as outras categorias, das outras especialidades. Então, eu acho que essa é a questão. E aí, eu diria assim, eu vou discutir, mas eu estou pensando seriamente em criar, debater isso aí, pode fazer um pouco das minhas inquietações, mas assim, pensar até na repensão à frente parlamentar da medicina, do que está encalhado no Ministério da Saúde, que eu, quando era presidente, fui presidente do Conasems, consegui brigar na tripartite, aprovamos e não saiu do canto, que é a política brasileira de práticas complementares e integrativas. Isso está parado, isso é uma dívida que o Ministério da Saúde tem com o sistema, isso é uma dívida que o SUS tem com a população, e em torno disso a gente fica rodando em cima da medicina tradicional ocidental e não abre perspectiva para as outras áreas da prática integrativa. Eu acho que essa é uma deficiência que o sistema tem. Defendi lá no Ministério do Ambiente, não estava na minha secretaria, mas bati muito isso lá. O que eu pude fazer, fiz, que foi publicar a saúde da população LGBT, publicar a saúde da população negra, publicar a saúde da população do campo e da floresta, que onde eu estava, que é a Secretaria de Gestão Estratégica Participativa, dialogando com os movimentos sociais, e com isso a gente conseguiu publicar políticas importantes para populações, ou seja, políticas promotoras de equidade, né? Isso é uma coisa importante. Agora, em relação a isso, eu acho que fica aí o registro dessa dívida que o sistema tem, e pode ter certeza que eu serei um deputado lá brigando a favor de que a gente possa ampliar o acesso da população brasileira à acupuntura nessa perspectiva ampla e em todos os sentidos, que a gente possa ser uma política pública incorporada ao sistema único de saúde e o acesso. E do ponto de vista filosófico epistêmico, eu acho que a gente tem que lutar na sociedade brasileira para que a gente possa construir a síntese, ou seja, não é a disputa do modelo ocidental e oriental que disputam, é a síntese dos dois que garante a integração da humanidade na sua caminhada civilizatória, buscando cada vez mais a sua integração com o universo, com a natureza, entre os povos, cultivando a solidariedade, cultivando a harmonia. Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para a gente nessa perspectiva. Muito obrigado. Obrigado, pelas palavras. Como nós tínhamos falado inicialmente, vocês vão poder, gentilmente, eu peço a licença para eles possam fazer as perguntas. E vou abrir primeiro com... A gente anota aqui no final. Isso. É o seguinte, a Rebeca vai estar recolhendo as perguntas que foram feitas. Enquanto isso, o professor Ruas, ele quer fazer uma pergunta?
Tá, então quem já deixou preparado, por favor, pode entregar para a Rebeca. Rebeca, pode estar recolhendo. Só levanta a mão que ela vai recolhendo, tá bom? Boa noite, senador, deputado. Bom, meu nome é Carlos Ruas Filho, eu sou fisioterapeuta, formado em 80, acupunturista desde 89, sou professor da Associação Brasileira de Acupuntura, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Infelizmente, nosso senador Dionísio não conseguiu ganhar no governo, mas estamos lá. Não, a princípio, eu sou presidente da Sobrafisa, que é a Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas Acupunturistas do Mato Grosso do Sul. Mas não é nem pergunta, né? Porque vocês podem contar que eu vou estar incomodando os senhores pela aba, pela Sobrafisa, seja porque é só eu ser requisitado pelo nosso mestre, nosso presidente aí, nós estaremos com certeza em Brasília batendo nas vossas portas, sem sombra de dúvida, né? Isso é uma ameaça, né? Aquela casa só funciona quando tem pressão, se não tiver. Sem pressão, aquilo é que nem champanhe, só vai de pressão para ficar bonito, né? Então, porque a nossa maior angústia aqui, esse ato médico que está suspenso, está ali parado, nós sabemos disso. O nosso Conselho Federal reconhece a acupuntura desde 85, tem um título de especialista, aí o pessoal foi lá, tirou, sanaram o veto da Dilma e está parado. E a gente ontem escutamos uma notícia de uma televisão que num programa nacional da Globo, falando que a acupuntura é um ato. E graças a Deus, hoje, ela mostrando aqui que a Globo já botou uma outra coisinha pedindo, falando, não é só exclusivo. Mas enfim, essa situação que uma das características bonitas aqui do Congresso nosso, da ABA, é isso aqui. Aqui nós temos profissionais de todos os conhecimentos, que a aba, o estatuto da aba, na primeira palavra, é proibido, Então aqui nós temos aqui profissionais de todos os conhecimentos. Então aqui, eu só estou colocando uma situação, os senhores já explicaram muito bem que a partir de janeiro vamos começar a mexer, tirar das gavetas para a gente poder resolver isso. Porque nós, como acupunturistas, já estamos fazendo um bem muito grande para toda a sociedade e queremos, politicamente, estar muito mais respaldados pela nossa nação brasileira. Então, senador, deputado, nós aqui, eu particularmente como acupunturista, como fisioterapeuta, como Sobrafisa, conto com os senhores. Por favor, estaremos juntos nessa aí. Obrigado. Agora, professor, gostaria de passar a palavra também, o microfone, para a Ana Tânia, que é secretária, por gentileza. Na verdade, eu fui ex-secretária. Ex-secretária, desculpa, do Rio Grande do Norte, exatamente. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal. Por favor, fique em pé, para o pessoal te ver. Desculpa. Sou professora da Universidade Federal e com muito orgulho agora, porque eu tinha prometido a meu marido, quando eu fui fazer o doutorado, ele disse, você não invente mais de fazer especialização nenhuma. Eu digo, não, pode ficar tranquilo, só o pós-doutorado. E fui cliente, por acaso, de um acupunturista, que sinal era médico, e hoje é nosso aliado. Na época ele era totalmente radical, outros profissionais, mas ele me pegou no corredor e me identificou com a crise, eu já com a agenda marcada com a cirurgia, de disco, enfim, hoje estou aqui contando a história, fazem 3 anos e nunca mais precisei tomar um remédio e foi só aurículo, viu? Ele subiu, eu estava indo para uma reunião, ele fez aurículo em mim, marcou nova consulta e eu não apareci mais, a não ser para fazer o curso. Então hoje eu sou especialista, com muito orgulho, lá do Rio Grande do Norte, e o CAPIC, o Centro de Atenção e Pesquisa em Práticas Integrativas e Complementares do Rio Grande do Norte, foi um projeto nosso que para mim é o maior orgulho como profissional sanitarista no Rio Grande do Norte. Nem ter sido secretária, nem da capital, nem do estado, é ser hoje, ter o CAPIC funcionando e oportunizando aos usuários do SUS
o que eles estão recebendo. Eu chego lá, eu me sinto assim, fico até com vergonha, porque eles ficam, doutora, teve uma vez que se ajoelhou. Eu digo, pelo amor de Deus, eu quero agradecer isso que a senhora fez. E aí, Odorico, nosso companheiro, acompanhei todo o processo de Odorico, desde a 8ª conferência, a gente junto e tudo. Eu queria fazer realmente 2 perguntas. Primeiro, a felicidade, parabenizar a ABA. Para mim é um dos eventos mais importantes que eu estou participando nos últimos tempos. Tenho participado de vários, fora do Brasil, mas esse aqui hoje, que está postando no Face, que está me deixando assim, cada vez e cada momento, com os professores e as pessoas que estão aqui, mais feliz. Mas vou para a pergunta, senão eu vou ficar falando muito. Eu queria só colocar que assim, a nossa política nacional de práticas integrativas, ela foi publicada em 2006. O problema é que nós temos, o Brasil, ele tem políticas avançadíssimas de saúde. Mas a prática, a colocar em prática essas políticas é o grande desafio. Porque a própria população e os profissionais desconhecem. Nós só temos 4 estados, aliás, eu não sei nem se já tem o 4º. Nós só temos 3, tinha um que estava para 4 estados no Brasil que tem política estadual de práticas integrativas. Inclusive o Rio Grande do Norte só teve quando eu fui secretário. Nós temos no Brasil inteiro, quer dizer, mais de 5.000 municípios, e se conta, não me lembro se são 12, que tem política municipal de práticas integrativas, né? Então a ABA está dando uma grande contribuição, oportunizando, inclusive amanhã a gente vai ter o tema de como fazer isso nos municípios, como fazer as políticas serem implantadas. Aí a minha pergunta vai, e aí, não sei se o Odorico ainda vai poder dar essa resposta, eu acredito que sim mesmo, porque não estando mais no Ministério, você tem um grande acesso ali, todo mundo sabe da sua importância. O NASF, o Núcleo de Saúde e Apoio à Saúde da Família, ele foi um grande avanço para apoio na atenção básica, mas cometeu um grande equívoco, no meu entendimento. Oportuniza a contratação do profissional para fazer acupuntura, mas que profissional? Médico. Enquanto isso, o próprio Sistema Único possibilita as unidades se cadastrarem no CNES, fazerem acupuntura com os profissionais que têm o conselho que reconhece a especialização. Isso é um grande avanço. Só que a maioria dos gestores não sabe disso e nem abre concurso para profissionais. E quando abre, como ia abrir lá no Rio Grande do Norte, a gente segurou a tempo, era para médicos e acupunturistas. Tinha um município que eu estava apoiando, assessorando tecnicamente, que chegou para mim, professora, eu digo, eu não posso, mas estou com DE na universidade. Não, mas nos ajude que a gente está querendo fazer um concurso, então. A primeira coisa que eu peguei, e aí ele, não, porque a senhora vai gostar muito, a gente está introduzindo prática integrativa e tudo, aí um concurso, médico especialista em acupuntura. Aí eu digo, primeiro, vamos rever isso. Então eu queria só ver como é que o Ministério está vendo essa discussão, que no próprio Ministério da Saúde existe a sua pasta, que é de gestão estratégica, avançou muito nessa perspectiva de gestão. Mas, por isso que a gente, inclusive, tem hoje o CNES possibilitando esse cadastro profissional fazer, pagando, pouco demais, né? Procedimento. Mas o município, pelo menos, está fazendo, o gestor, quando eu digo, olha para o gestor, cadastre, implante, que você vai receber um valor. Só não digo quanto, porque se eu sei, nem se interessa. Mas, enfim, pode. Já enquanto isso, no NASF, que é um programa que tem um valor e um salário diferenciado, aí limita o profissional médico. Então é uma contradição, eu acho que é mais uma luta para você estar na sua agendinha de senador e senadores para expandir, estimular os concursos para especialistas, enquanto a gente não tem a regulamentação da profissão, especialistas em acupuntura, e não que seja médico. Obrigado pela pergunta, por favor. Resposta. Senador, deputado. Vamos lá? Podemos seguir? Tem pergunta aqui comigo. Vou fazer um bloco e a gente responde um bloco. Então vamos lá. Tem a Juliane, ela é aluna da ABA de Campinas, está pedindo o número do projeto de lei da deputada Sandra Rosário, para que eles possam consultar. O senhor tem em mãos. E aí, já com uma dúvida, dizendo o seguinte: se terminar o mandato dela, o projeto poderá ser arquivado automaticamente? Os microfones. A pergunta seguinte da Josineide, que é aluna da ABA de Recife: será que um dia vamos ter mais médicos acompanhados de mais acupunturistas?